A próxima questão é de direito processual penal, sobre o tema interceptação telefônica. Antes de vermos a questão levada ao STJ, convém traçarmos breves considerações a respeito do direito à intimidade e a diferença entre interceptação telefônica, gravação clandestina e escuta telefônica. O direito à intimidade é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Conforme o direito à intimidade, o particular ele pode vedar a divulgação de sua palavra, escrita ou falada, e de sua imagem. Contudo, o direito à intimidade ele não é um direito absoluto, apesar de ser um direito fundamental. De acordo com o Canotilho, se houver a concorrência ou conflito entre o direito à intimidade e outro direito fundamental, é necessário a preservação do núcleo fundamental do direito fundamental, havendo a concordância prática, a harmonia e a observância do princípio da ponderação em atenção ao interesse público. Então, via de regra, o direito à intimidade ele pode ser flexibilizado se em concorrência com outro direito fundamental. A lei prevê várias hipóteses em que o direito à intimidade é flexibilizado. Por exemplo, no artigo 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal, em que autoriza aos agentes penitenciários a abrirem as correspondências dos presos, seja enviada pelo preso, seja recebida pelo preso, em situações especiais e excepcionais previstas na lei. Também a Lei 9.304, que possui normas para o combate de crimes praticados por organizações criminosas, prevê o acesso a dados para a instrução processual penal. Também o Código de Processo Penal prevê a medida cautelar de busca e apreensão, que trata de uma violação genérica ao direito à intimidade. Então, visto que o direito à intimidade não é um direito absoluto, ele pode ser flexibilizado, vamos ver a forma tradicional de flexibilização desse direito à intimidade, que é muito presente em concursos públicos, que é a interceptação telefônica. Na interceptação telefônica, há a presença de 3 protagonistas. 2 pessoas que conversam e um terceiro que grava a conversa sem o consentimento dos que estão conversando. Então, na interceptação telefônica, há uma flexibilização do direito à intimidade e para que a prova colhida na interceptação telefônica seja válida, seja lícita para ser utilizada na instrução processual penal, é necessária a observância de alguns requisitos. Quais são eles? Só será admitida a interceptação telefônica para fins de instrução criminal ou instrução processual penal. É necessário, segundo requisito, é necessário indícios razoáveis de autoria e materialidade. Terceiro requisito, a interceptação deve ser o único meio possível para se chegar à verdade real. Quarto requisito, o crime que está sendo apurado deve ser punido com a pena de reclusão. O regime deve ser de reclusão. Então, crimes punidos com detenção ou então as contravenções não justificam, não legitimam a interceptação telefônica. E o último requisito, é necessária a autorização judicial. Então, o Ministério Público ou a autoridade policial deve requerer ao órgão jurisdicional, ao juiz, para que conceda uma autorização
para que ele possa promover a interceptação telefônica. A interceptação telefônica tem requisitos mais rígidos do que a escuta telefônica e a gravação clandestina. A escuta telefônica ocorre também com 3 protagonistas, 2 que conversam e um terceiro que grava a conversa com a anuência de um dos interlocutores. Um dos interlocutores autoriza a gravação da conversa por um terceiro. Essa é a escuta telefônica. A gravação clandestina ocorre diante de 2 protagonistas apenas. Um dos interlocutores, sem o consentimento do outro, grava a conversa empreendida. Então, essa é a denominação gravação clandestina. A escuta e a gravação telefônicas, por não constituírem interceptação telefônica, ela não é regida e não sofre os requisitos expressos na Lei 9296 de 96, que regulamentou o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, podendo ser utilizadas, no caso concreto, no processo, mesmo sem autorização judicial. Então, tratado dessas questões preliminares, vamos verificar a resposta do STJ à seguinte indagação. O posterior consentimento de um dos interlocutores converte a interceptação telefônica em escuta telefônica? Então, no caso levado ao STJ, houve a interceptação telefônica. Nenhum dos 2 interlocutores sabia, tinha conhecimento e assim não consentiram com a gravação por um terceiro. Nenhum dos 2 consentiram pela gravação de um terceiro. Esse fato se enquadra na definição de interceptação telefônica. Mas depois, um dos interlocutores autoriza a utilização da prova dessa gravação no processo. Pergunta-se: é possível a convalidação da interceptação telefônica, já que não foi feita com autorização judicial? É possível a conversão da interceptação em escuta telefônica? Conforme o STJ, não é possível. A prova ela foi constituída de forma inválida. Não houve autorização judicial. Dessa forma, ela não pode ser conhecida, ela não pode ser juntada aos autos. Porque para haver a interceptação telefônica, para se utilizar a prova na interceptação telefônica, a prova no processo penal, é necessária a autorização judicial, a menos que essa prova seja juntada em escusa, em legítima defesa, de forma a não punir o acusado. Então, somente em benefício do réu é possível a juntada da prova da interceptação telefônica sem a autorização judicial.